Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Nossa aula do sétimo ano hoje será falando sobre ecossistemas aquáticos, né? Então a tia vai falar algumas coisas, talvez algumas novidades, coisas que vocês não conheçam, mas que é necessário que saibam, né? Então a tia falando do ecossistema terrestre, vamos ver aí o que nós temos para apresentar para vocês, tá bom? O ecossistema aquático marinho pode ser classificado segundo critérios que envolvem a penetração da luminosidade e estratificação de níveis das colunas de água. Quanto à graduação da luz no ambiente marinho, se divide em dois tipos, zona eufótica e zona afótica, né? Como o nome que a tia sempre fala, quando bota A na frente, indica negação, né? A tia tá sempre fazendo esse tipo de comentário para vocês entenderem, uma vez por todas, como a gente pode classificar, né? E pela nomenclatura, o que é, né? Então a tia vai dando essas dicas aí, que vocês já vão pegando no estalo, né? Fica bem mais fácil, né? Bom, vamos falar agora da zona eufótica. Ela compreende uma região na qual a incidência de luz, né, a luminosidade dos raios solares, consegue penetrar na coluna de água. Geralmente compreende cerca de 200 metros de profundidade, de acordo com a turbidez, ou seja, tonalidade da água em consequência de saturação de partículas suspensas. Imaginem vocês entrar dentro da água, né? Aí, se vocês abrirem os olhos dentro da água, vocês vão ver assim que fica meio turvo, né? Então, ali há uma saturação de algumas partículas que ficam suspensas, né? Diferente quando a gente entra em uma água que está completamente límpida, quando você abre os olhos, você consegue ver com perfeição tudo, né? Você consegue examinar tudo que está ali com a máxima perfeição, né? Bom, então essa faixa que a tia falou, a faixa eufótica, ela compreende a faixa considerável de concentração de organismo e nos quais os micro-organismos fotossintetizantes, que são seres autótrofos. Professor, o que são seres autótrofos? São aqueles seres que produzem seu próprio alimento. Como eles fazem isso? Presença de luz solar, eles pegam os minerais, podendo estar os minerais dissolvidos na água, no substrato, no solo, né? Aí eles conseguem fazer a associação para produzir seu próprio alimento, tá bom? Então vamos falar agora da zona afótica. Afótica, ou seja, sem luz, né? Sem luz. Bom, essa zona ela representa a região marinha que não recebe qualquer interferência da incidência luminosa, né? Tá tudo no escuro. Os organismos são heterotróficos. Aí, vamos raciocinar por que são heterotróficos? Eles podem produzir seu próprio alimento? Não tem luz solar. Se não tem luz solar, eles não podem o quê? Produzir seu próprio alimento. Por isso que quando eles estão na zona afótica, onde não tem a luz solar, eles não podem produzir, porque não tem luz solar. Não é assim que os vegetais também produzem? Então as algas fazem o mesmo processo, tá? Só que um é chamado... um faz a fotossíntese, né? E eles são fotossintetizantes. É mega parecido os processos, tá bom? Então, aí não recebe a interferência da incidência luminosa, então os organismos são heterotróficos, não produzem nada, eles vão comer aquilo que já está pronto, né? Habitam a faixa que depende da disponibilidade de oxigênio e matéria orgânica absorvida. Respectivamente, eles pertencem à zona chamada eufótica. E quanto à profundidade? O ambiente marinho se divide em zona litorânea, zona nerítica e zona abissal. Vamos falar da zona litorânea? Bom, litorânea vem de litoral, certo? Então é o limite que é existente entre os níveis das marés altas e baixas. Fechou, mais nada. Zona nerítica é região que atinge aproximadamente 200 metros de profundidade, estendendo-se cerca de 50 a 60 quilômetros da margem litorânea. Então você tem a margem litorânea, passou dali 50 a 60 quilômetros, você já entra na zona nerítica. Entendeu como é que é?
e com 200 de profundidade, né? Olha como é que é muita água, né? É muita água. Representa o limite com maior biomassa e profundidade aquática, abrigando um grande número de organismos. Consequentemente, quanto maior for o espaço, maior seres ali. Zona abissal. É profundidade total. Ambiente marinho mais profundo, situado a 2.000 metros de profundidade. É o substrato oceânico, sendo uma região totalmente afótica, sem luz, onde habitam poucas formas de vida, vidas diferenciadas, tá? Bom, vamos fazer uma definição biológica desses seres aí? Seres aquáticos são todos os seres vivos que vivem de toda a vida ou parte dela em águas de mares, oceanos, rios, lagos, entre outros, né, com presença de água. Muitos seres aquáticos vivem em água salgada, principalmente no oceano, enquanto outros são seres de água doce que formam os rios, os lagos e os córregos. Entre esses seres podem ser animais vertebrados e invertebrados, ou outra forma de vida, como é o exemplo de plantas, algas e plânctons. Vamos falar agora dessa classe, né? Vamos começar com os néctons. São animais marinhos de vida ativa que vivem na coluna das águas. Possuem fisiologia favorável para fazer deslocamento. Inclusive, nadam contra correntes marinhas. Podem citar como exemplo desses seres os peixes, as baleias, os crustáceos, os cefalópodes. Ah, cefalópodes? Lulas e polvos, gente. Já esqueceram? Preste atenção na aula. Então, eles vivem livremente, vão para lá, para cá, podem ir contra a correnteza, a favor da correnteza, estão livres. Podem fazer, né, o que quiserem, vão para onde quiserem. Entendeu a diferença? Plânctons. Vamos falar deles agora? Vamos lá. São seres que habitam parte superficial da coluna de água, podendo ser ela doce ou salgada. Esses seres, que são microscópios, flutuam e são transportados pela correnteza das águas. Servem de alimentação para outros animais marinhos. Eles podem ir para onde eles querem? Podem não. Eles só vão se a maré levar para um lado e levar para o outro, senão ficam ali paradinhos. Ou então se servem de alimento para outros seres, né? Eles são os próprios alimentos, hein? Não vão nada, ficam ali paradinhos. Existem 2 tipos de plâncton, os zooplânctons e o outro é o fitoplâncton, tá? Quase que a tia esqueceu. Bom, vamos falar agora dos bentons. São seres que habitam as regiões de substrato das marés, oceanos e rios. Fundo do mar, fundo do ecossistema aquático, tá lá no fundo mesmo. Alguns vivem de forma fixa, como por exemplo as algas, ou seja, estão paradinhos, colados lá no fundo, né? Ali vão servir de abrigo, moradia, refúgio ou alimentação. Tá parado? E existem outros que fazem algum tipo de movimentação, mas não muito, não uma movimentação muito grotesca, é pouco, né? Aí tem as estrelas do mar, os caranguejos, né? Que vivem em movimentação. Então, queridos estudantes, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei dessa aula. Se vocês tenham gostado, acesse a plataforma Plural, leia o texto, faça os exercícios que a tia já tá mandando aí. E até a próxima aula. Um beijinho carinhoso. Fica com Deus.